Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos! Muita paz, saúde e prosperidade para você. Mais um momento da nossa reflexão, nossas pérolas de sabedoria. E o meu abraço a você que nos ouve pelas emissoras de rádio, você que nos ouve também pelo nosso canal no YouTube e pelas outras plataformas digitais, uma delas o Spotify. Que Deus te ilumine e te prospere, desejando a você um dia de excelência em nome de Jesus. Eu quero convidar você também a nos acompanhar, nos seguir no Instagram do Agindo Deus, quem impedirá. Eu tenho feito de segunda a sexta-feira, às 18 horas, eu tenho feito lives no nosso Instagram. Então você segue a gente, aí você pode participar também, tá muito legal, é Negócios com Deus. É mais uma opção para você receber instruções da Palavra de Deus através de uma live especial no Instagram do Agindo Deus, quem impedirá. Beleza? Muito bem, também antes de entrar na palavra, eu quero convidar você, lembrando que todos os domingos, às 9h30 da manhã, estamos nos reunindo no presencial no Hotel Estação Express, Rua João Negrão, 780, no centro de Curitiba. Se você está aqui em Curitiba ou próximo, vem com a gente, será uma bênção. E neste mês de agosto, todos que estão vindo no culto presencial, estamos entregando uma caneta especial para você. É isso mesmo, mas é apenas para quem está vindo no presencial, tá certo? Você é muito bem-vindo, entrada franca em nome de Jesus. Muito bem, gente, eu comecei ontem, vou dar prosseguimento contando um pouco da história de Abraão, que nos traz aqui algumas lições, né, de vida para uma vida abençoada, para aqueles que têm as promessas de Deus, para que você não duvide, né? Você não duvide de conquistas que parecem impossíveis, mas é possível para quem está debaixo da obediência, debaixo de uma promessa de Deus. Muito bem, e eu quero começar hoje falando quando a Sara, que era a esposa de Abraão, ela riu de Deus, né? Ou seja, houve ali na Sara, uma Sara que é a esposa de Abraão, né? Houve aqui uma descrença, né? Por quê? Porque ela estava baseada no fato de que ela e o esposo dela, o Abraão, já eram bem velhos, bem idosos. Olha o que diz Gênesis 18, verso 12. Como poderia uma mulher da minha idade ter esse prazer, ainda mais quando meu senhor, meu marido, também é idoso? Ela fez uma pergunta, né? A Sara fez essa pergunta. Como poderia isso acontecer? Porque Deus havia prometido um filho para Abraão e Sara, né? Então, ao observar as circunstâncias e analisar as condições naturais, sua fé sucumbiu diante dos fatos. Se hoje usamos muitos artifícios para disfarçar a idade, existe a maquiagem, existe lipoaspiração, botox e outras coisas, né? Que a pessoa pode dar uma disfarçada na idade. Naquela época de Abraão e Sara, era impossível. Num calor escaldante, no solo de um deserto árido e seco, uma mulher velha com a pele cansada e enrugada não conseguia esconder suas marcas de expressão esculpidas por anos de sofrimento, dor e luta. Assim, Sara observou sua própria realidade e pensou: é evidente que não vai acontecer o que Deus prometeu. Quem sabe, amigo, amiga, você está pensando a mesma coisa. Não dá mais, a minha idade não ajuda, eu acho que o meu tempo passou, eu acho que esse projeto não vai acontecer mais, não é? Às vezes acontece da pessoa ter esses pensamentos porque acha que não vai mais concretizar aquilo que Deus falou. Ora, se Deus falou, vai concretizar. Entendeu? Estamos aqui para encorajar a sua fé, a não perder a fé, a esperança, né? E ir à luta, né? E assim, às vezes, acontece com a gente. Vemos o tempo passar, né? As cicatrizes que ele imprime sobre nossa alma nos levam muitas vezes a pôr mais peso na balança contra aquilo que Deus já falou. Mas nós temos que aprender a celebrar. Celebrar o quê? Celebrar
a presença de Deus, celebrar o cuidado, o agir de Deus em nossa vida. O texto bíblico que eu li, de Gênesis 18, diz que tempos depois de fazer a promessa a Abraão, Deus lhe aparece por meio de 3 homens. E é interessante ver como Abraão os acolhe. Abraão acolheu eles de um jeito muito especial. Como ele prepara algo especial para receber Deus em sua presença. Isso é muito importante, minha gente, pois a maneira como eu recebo a presença de Deus muda totalmente meu ambiente, o ambiente onde eu recebo Deus, né? Na presença de Deus. Quando eu aceito a presença de Deus na minha vida, o ambiente muda, gera um ambiente de santidade, de fé, de certeza. Então, quando Abraão percebe que o Senhor está naquele lugar, junto ao bosque de carvalhos de Mamre, ele organiza uma festa de última hora, vamos assim dizer, sem nada planejado. Imediatamente diz para sua esposa, a Sara, para preparar pães. Corre até o rebanho, escolhe um novilho novo e de carne macia e o entrega para seu servo preparar a refeição. É interessante isso aqui, é muito interessante. Por quê? Porque a expressão utilizada aqui na Bíblia, ele diz assim, um novilho escolhido, tenro, essa palavra tenro, né? Ou seja, para Deus a gente oferece sempre o melhor. Aprenda isso. Ofereça o melhor para Deus. Deus não quer resto. Deus não quer metade. Ele quer o melhor. Então, faça e entregue o melhor para Deus. Então, a maneira como eu recebo a presença de Deus muda o resultado da minha história. Muitas vezes tratamos, quando você cultua Deus, você vai cultuar Deus, muitas vezes os cultos, os momentos de adoração, fica para alguns até meio banal, sem nada de especial. Então, a tua vida, se você é um cristão participativo de um culto, não é aquele momento de culto presencial que vai mudar a tua vida. Aquilo pode ajudar dependendo da qualidade do culto que você está prestando a Deus. Por quê? Somos nós que criamos o ambiente para prestar a honra que é devida somente ao Senhor. Então, hoje em dia, lamentavelmente, muitas pessoas vão à casa de Deus, né, e vão lá como consumidores da fé, né, certos de que é nosso direito receber algo. Claro, quando nós cultuamos a Deus em um culto, num culto presencial, vamos assim dizer, é claro que a gente tem aquela expectativa, né, de sermos edificados, de participar de um culto de celebração. Tudo isso tem a sua importância. Agora, nós temos que entender que nós podemos adorar a Deus todos os dias da semana. Nós podemos e devemos celebrar a presença de Deus em nossas vidas. Em qualquer lugar. É você dentro do seu carro e você está conectado com Deus. É você dentro da sua casa, a mesma coisa, não é? Então a nossa conexão com Deus não está restrita a 4 paredes, né? Em um prédio, quando você cultua Deus, né? Que nós falamos na casa de Deus, na igreja, né? O povo se reúne. Então você precisa entender que você tem que dar o seu melhor, não apenas em 1 hora, 1h30, mas a sua vida como um todo. Deus quer você por inteiro, Deus quer você por completo. Muito bem, e quando Abraão então recebe aqueles 3 homens, Abraão diz assim: meu Senhor, se assim desejar, pare aqui um pouco. Descanse à sombra desta árvore, enquanto mando trazer água para lavarem os pés. E, uma vez que honraram seu servo com esta visita, prepararei uma refeição para restaurar suas forças antes de seguirem viagem. Está escrito em Gênesis 18, 3, 4 e 5. Abraão, então, aproveita a oportunidade
e os convida a ficar em sua casa. Ele manda lavar seus pés, oferece descanso e providencia alimento. A mesa posta ficou bonita, porque a maneira como eu celebro a presença de Deus muda o resultado em minha vida. Preste atenção, isso aqui é importante. A maneira que você celebra a presença de Deus vai mudar o resultado da sua vida. Então, como precisamos celebrar mais a presença do nosso Senhor? Para muitos que vão a um culto ou aos cultos presenciais, para muitos os cultos não são encontros com Deus, mas infelizmente para muitos são apenas programações religiosas. Exatamente, por isso que inclusive tem hora para começar e terminar. Agora, essa postura, nada vai acontecer conosco, porque afinal o que importa é como reagimos à presença de Deus. A Bíblia diz que Davi, o homem segundo o coração de Deus, disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 122, verso 1. Então, meus amados, há uma promessa a se cumprir. E eu sei que é na presença de Deus que meu coração será renovado. É na presença de Deus. Você pode atrair a presença de Deus quando você ora no seu quarto. Lembra quando Jesus disse em Mateus 6,6: entra no teu quarto, feche a porta e fale com o Pai. E o Pai que te vê em oculto vai te recompensar publicamente. Então, a presença de Deus na sua vida deve ser celebrada na sua casa, no seu lar, ou seja, onde você for, você deve carregar, transportar a presença de Deus. E quando você está na presença de Deus, você tem o seu coração renovado, restaurado, fortalecido. Deus te dá ânimo, Deus te dá forças para superar os obstáculos do dia a dia. Então, Abraão estava lá, sentado do lado de fora da tenda, no calor mais intenso do dia, e Sara do lado de dentro. Então, Abraão estava do lado de fora da tenda, ok? E a Sara estava do lado de dentro. A gente não sabe, ou não sabemos, quais eram os pensamentos do casal naquele momento. Mas uma coisa é bacana, a gente pode fazer uma conjectura aqui para a nossa reflexão de hoje. Talvez eles estivessem lamentando que o tempo havia passado e nada acontecera conforme Deus havia prometido, mas muitas vezes é em momentos como esse que o Senhor vem. É no calor do dia, quando a adversidade está intensa, quando achamos que Ele se esqueceu de nós, é nessa hora que Ele vem e espera que o recebamos com alegria e honra. Essa palavra honra é a palavra ideal para traduzir as reações de Abraão e Sara. A honra ao Senhor é o respeito que expressamos ao recebê-lo. Abraão quis ser hospitaleiro e providenciou imediatamente tudo aquilo de que os visitantes precisavam. E do melhor, ele os acolheu com alegria, comida e conversa boa ao redor da mesa. É o que Deus quer para você, meu amado. Vamos orar e amanhã a gente continua mais um episódio na história de Abraão. Deus amado e Deus querido, obrigado, Senhor, por mais um episódio, por mais uma pérola de sabedoria. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está falando comigo e eu tenho certeza que o Senhor está falando também com muitas pessoas através desta palavra. Senhor, dê graça, dê força, dê ânimo, nos livra de todo mal e tenhamos um dia de prosperidade. Tenhamos um dia abençoado pelo Senhor. Tenhamos um dia produtivo, frutífero, Senhor. Tudo que nós tivemos que fazer no dia de hoje, que o Senhor nos dê graça, sabedoria, proteção e livramento. E que as promessas do Senhor estejam se cumprindo em nossa vida e que possamos celebrar a Tua presença em nossa vida. Inclusive neste momento que eu estou ministrando, neste momento que o ouvinte está captando a revelação, estamos celebrando ao Senhor. Queremos honrar ao Senhor e te servir com alegria. Que a bênção da saúde, da paz e da prosperidade seja sobre
todas as famílias neste momento. Abençoa, Senhor, os enfermos sejam curados, os tristes se alegrem e aqueles que precisam de uma bênção também na área das finanças, dos negócios, que uma porta venha a se abrir. Abençoa aqueles cooperadores financeiros do nosso ministério, os agentes de Deus que têm apoiado o nosso ministério, plantando uma semente financeira. Abençoa, prospere e multiplique. E que hoje se levante novos semeadores. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.